Aceitem, por favor. Está aqui, agora sim, estamos gravando, Futuro de uma Ilusão. Estamos na página 243 e aqui o Freud disse eu, agora há pouco, relembrando do encontro passado, estamos no momento que parece que ele está se aproximando de algo que nos sugere a pensar, por exemplo, o que hoje chamaríamos do chamado pobre de direita, da pessoa que não tem consciência de classe, que não se reconhece como fazendo parte das classes menos abastadas, mais necessitadas, mais subjugadas e insiste numa aproximação com ideais de classes superiores, da quais ele não pertence, uma espécie de não reconhecimento de certos valores do seu próprio lugar da sociedade, lugar da cultura. Me parece isso. É... Isto posto, continuando aqui depois do retomando a gravação. Assim, é... opa, encerrando aqui, pô. Assim, não se pode esperar uma internalização das proibições culturais nos oprimidos. Pelo contrário, eles não se dispõem a reconhecê-las, empenham-se em destruir a própria cultura e, eventualmente, em abolir seus pressupostos. A hostilidade à cultura dessas classes é tão evidente que não se deu atenção à hostilidade mais latente das camadas favorecidas da sociedade. Olha lá. Por quê, né? Não é preciso dizer que uma cultura que deixa insatisfeito e induz à revolta um número tão grande de participantes não tem perspectiva de se manter duradouramente nem o merece. O grau de internalização dos preceitos culturais ou, expresso de maneira popular e não psicológica, o nível moral dos participantes não é o único bem de natureza psíquica a ser considerado na avaliação de uma cultura. Há também o seu patrimônio de ideais e criações artísticas, ou seja, as satisfações que podem ser obtidas de ambos. Com muita facilidade se tende a incluir entre os bens psíquicos de uma cultura os seus ideais, ou seja, as estimativas do que seriam as realizações mais elevadas e mais dignas de serem buscadas. Inicialmente, parece que esses ideais determinariam as realizações do grupo cultural. O que sucederia de fato, porém, seria os ideais se formarem após as primeiras realizações possibilitadas pela ação conjunta de dotes interiores e circunstâncias externas de uma cultura. E essas primeiras realizações serem mantidas pelo ideal para terem continuação. Logo, a satisfação que o ideal oferece aos participantes da cultura é de natureza narcísica, baseia-se no orgulho pela realização já conseguida. Para ser completa, a necessita da comparação com outras culturas que se dedicaram a outras realizações e desenvolveram outros ideais. Em virtude dessas diferenças, cada cultura se arroga o direito de menosprezar as outras. Dessa maneira, os ideais culturais se tornam um ensejo para discórdia e inimizade entre diferentes grupos culturais, como claramente se vê entre as nações. Essa é uma tópica da história da cultura de todos os tempos e séculos. Amém. Né? Gostaria de lembrar dos inúmeros exemplos que a gente pode ter. Eu gosto muito de lembrar da concepção de bárbaro que é dada pelo europeu e, por exemplo, a gente vê nos gregos. Para quem assistiu aquele filme lá, como é que vem da história em quadrinho do Frank Miller, né? Os 300 de Esparta, o filme se chama 300, né? Que tem a participação lá do Rodrigo Santoro e tal. O 300, você vê que a descrição que se faz dos persas é uma descrição animalesca, né? Monstruosa. E por quê? Porque os gregos descreviam os persas, ou no caso, os medos. Aquelas guerras são chamadas guerras médicas. Não porque tinham médicos, mas porque eram contra os medos, né? Eles descreviam os medos como seres desprovidos de cultura e de linguagem. Óbvio que não. Óbvio que não. A cultura meda, a cultura persa é uma cultura, sim, nossa. Muito antes de haver o mundo islâmico, a cultura pérsica, por exemplo, a cultura de poesia desenvolvida, etc e tal. Mas não é assim. Quando você vê no filme, você tá vendo aquele filme vem da história em quadrinho, né, do Frank Miller, né? É,
E a representação é bastante monstruosa, por quê? Porque o episódio está narrado, o episódio dos 300 de Esparta, é narrado no livro Histórias de Heródoto. E o Heródoto descreve os estrangeiros, os medos, como bárbaros. E o nome bárbaro justamente significa isso: aqueles que não têm linguagem, aqueles que balbuciam, aqueles que falam bar, 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 bar. Por isso, bárbaros. Ou seja, bárbaro significa os balbuciantes. Você olha para a cultura do outro e xenofobicamente não reconhece na cultura do outro a sua. Onde está esse exemplo? Nossa, no nosso cotidiano até hoje, o processo colonizatório, processo imperialista. Tratamos aqui no encontro passado da dimensão, por exemplo, Israel, Gaza, né, essa não reconhecimento da cultura do povo palestino, milhões de exemplos, na questão da cultura dos africanos, a cultura dos indígenas, dos povos antes dos europeus aqui na chamada América, ou melhor, na terra de Abya Yala. Enfim, né? Muito bem colocado aqui o Freud, como sempre, um ótimo pensador da cultura. Inclusive, recomendo o livro Renato Mezan, Freud, Pensador da Cultura, né? Já dando a letra de algo muito importante aqui. Edival, a antropologia se fundou com essa premissa. É, total, né? A questão do estranhamento, a diferença do outro. No início. Tem um outro episódio muito legal também, e que tem um amigo que é especialista em história antiga, que ele me falou que rola isso mesmo, que não foi uma alucinação de filme. Tem naquele filme Alexandre, protagonizado pelo Colin Farrell, né? É Alexandre, né? Se não me engano, Alexandre o Grande. Enfim, Alexandre. Naquele filme tem um episódio que eles estão indo para a Índia e daí eles encontram um monte de macacos, né? De pequenos macacos nas árvores. E eles não sabem que aquilo não é ser humano. Eles acham que é. Que eles estão indo para a Índia, quando eles estão na Macedônia indo para a Índia. Então o que que eles fazem? Eles vão para cima dos macacos e começam a matar macaco a rodo. Até que ele falou: Nossa, mas essa gente não revida. Aí prenderam dois exemplares lá e levaram para o filósofo. Isso aparece no filme, para o filósofo estudar. Não me lembro qual filósofo lá, porque o Alexandre era um imperador de grande educação, foi educado por Aristóteles e tal, né? E aí o filósofo conclui que aquilo não era um ser humano, aquilo era um símio, né? Ele dá o nome de macaco, né? E que eles pararam de matar os macacos, porque eles não tinham, assim, tamanho. Por que que eu acho esse episódio interessante? E segundo o amigo historiador aí, filósofo e historiador Rodrigo Batagello, né? Esse episódio está nos escritos mesmo, na biografia de Alexandre e tal, né? E por que que esse episódio é importante? Ele é importante porque olha o grau de estranheza, né? Um povo indo guerrear com outro que ele nem sabia quem era, que ele nem sabia que expressão tinha, e eles esperavam uma estranheza tão grande que eles sequer sabiam reconhecer os limites entre humanidade e animalidade. Óbvio que esse tipo de não reconhecimento entre animalidade e humanidade é a mãe de muitos dos preconceitos, inclusive raciais, que depois se desenvolveram no Ocidente, né? Mas assim, não ficou por menos, né? O susto de Alexandre depois enfrentando os elefantes da Índia, imagina se foi maior ainda, né? Porque afinal, o que pararia um elefante numa guerra, como aconteceu com Alexandre, né? Certo? É, Fala, querido. É, Fábio, isso daí que tu como historiador, queria até que tu me explicasse. Isso daí também acontece naquele movimento decolonial, né? Inclusive dentro da psicanálise, não tem esse movimento? Também na sociologia, onde a nossa história, a nossa cultura, ela foi meio que sufocada pela cultura europeia, né? Pela cultura dos que dominaram, né? Que acabaram apagando a nossa história, a nossa forma de viver, a nossa ligação com a natureza, essas coisas todas que a gente tinha, né? E que foi sendo sufocado cada vez mais e até apagado, né? Então, esse movimento decolonial eu achei bem legal, né? De tentar trazer essas raízes, a nossa cultura, né? Ah, sim, tem uma galera, né, que se debruça sobre isso no Brasil, especialmente, né, muitos dos estudiosos indígenas, né, por exemplo, a Trudruado Rico, Geni Nunes, que trabalha com a ideia de decolonização afetiva mesmo, né, de não monogamia e tal. Tem toda uma galera, né, que estuda essa dimensão
Decolonial, né? Inclusive, é porque o próprio conceito de Ocidente ele é débil, né? Porque se você for pensar, tem uma linha de dizendo assim. Quanto mais a gente chega perto do que é o Ocidente, a gente vê que a construção histórica Ocidente ela é muito problemática, né? Porque quando a gente fala em Grécia, a gente tem que falar daquilo que pressupõe a Grécia, que seria as civilizações minoico-micênica, que são, de certa feita, cretenses. Mas a Creta, a ilha de Creta, foi colônia e aprendeu muito com os egípcios. Ou seja, até pela própria estatutária, pela própria estética grega, eles são descendentes culturalmente dos egípcios. Tem uma explicação maravilhosa no livro de História da Arte de um cara chamado Ernest Gombrich, que ele fala, ele explica, ele mostra pelo discóbolo grego como que aquele modo de organizar, aquele movimento no discóbolo é muito mais uma reverência à frontalidade egípcia, daquela arte dos egípcios, da lei da frontalidade, do que o movimento, descrever o movimento do discóbolo em si. Ele tá, ali o artista, que não sei quem foi, né, do discóbolo, ele tá fazendo uma reverência mesmo à ancestralidade egípcia, porém com o movimento da arte grega, que já é então, assim, o que que é o Ocidente? Onde está? A Grécia Ocidental, por quê? Tem inclusive um outro pesquisador, historiador, antigo já, mas importante para pensar isso, né? Que é o Paul Gilroy, que tem um livro chamado Black Athena, a Atena Negra, né? Pensando assim, a gente tem uma coisa de pensar mesmo, né? Tem todo um mito do branco como cor, do branco como etnia, para pensar os povos mediterrâneos, mas por que que eles são brancos? Eles nunca foram brancos. Aliás, essa dimensão de cor de pele nunca fez sentido na Roma Antiga, né? Adriano, na Roma Antiga, no mundo antigo, Adriano era imperador de pele escura, né? Um imperador, inclusive, apaixonado por Antino, né? Seu amante, né? Ele não era heterossexual nos moldes de hoje, ele não era branco e era imperador. Então, assim, o que que as pessoas estão olhando para o passado e estão, obviamente, esperando alguma esse mito da construção do Ocidente, talvez assim, sacaneando um pouco, brincando um pouco com o Eduardo Said, né? Orientalismo, talvez a gente devesse pensar até num certo ocidentalismo, porque esse Ocidente, o que que é o Brasil é o Ocidente? O Brasil indígena, caboclo? Por que que ele é ocidental, né? Se você for pensar no candomblé brasileiro, na Umbanda no Brasil, que tem de ocidental nisso? Não sei. É ocidental? Acho que não, né? Então, onde está o Ocidente? Né? Você tem toda uma construção para dizer o que é o Ocidente, sempre nesse movimento de luta contra um suposto estrangeiro, que é o bárbaro, que é o judeu, que é o herege, que é o indígena, que é o africano, né? Mas e aí? Onde está essa primeira identidade dos identitarismos, que é a identidade branca? Ela é uma construção histórica. A construção histórica, né? E daí a galera da identidade que fala, vai criticar identitarismo, mas e o identitarismo branco, né? Só há identitarismo porque é o identitarismo branco, né? E eu acho que isso precisa ser visto mesmo, né? Aqui o Edival, olha lá. Indico couro imperial, raça, gênero e sexualidade no embate colonial, que inclusive trata um debate entre colonialidade e psicanálise. O nosso antropólogo a queima-roupa, né? Trazendo aqui, vou até repetir na gravação, acho que não aparece, né? A imagem do texto que eu abro aqui na tela, né? Então, vou dizer aqui, depois a gente até lembra de colocar no YouTube lá, escrever lá nos comentários lá. Indicação do Edival: couro imperial, raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Aí, comentários do Edival, que inclusive traça um debate entre colonialidade e psicanálise. Se não me engano, é a praia do Edival, né, Edival? Essa dimensão entre psicanálise, antropologia e questões de culturais, não é? De crítica cultural, eu acho que isso é bem a área do Edival, inclusive, né? E, né, lá, um pouco. Quando o sujeito fala um pouco é porque é bastante. Ele fala um pouco é porque é muito. É o sujeito não querendo ser ousado, mas escondendo o leite, como a gente diz aqui no interior, né? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Esse grupo é foda. A galera aqui, sensacional. Vamos lá, muito bom, muito bom. Hum.
A satisfação narcísica, advinda do ideal cultural, é também uma das forças que atuam eficazmente contra a hostilidade à cultura no interior do próprio grupo cultural. Não apenas as classes privilegiadas que desfrutam os benefícios dessa cultura, mas também os oprimidos podem partilhar essa satisfação, pois o direito de desprezar aqueles de fora os compensa pelos danos que sofrem no seu próprio grupo. Olha, me parece aqui a gente pode pensar que um cheirinho do chamado ressentimento, né? Justo eu que sou tão oprimido, na hora que encontro o outro, eu quero oprimir o outro, né? Amigos que vão para o exterior, né, comentam, né, que às vezes quem mais oprime o brasileiro fora do Brasil são os outros brasileiros fora do Brasil, né? Um colega que foi para a Austrália que comentava isso, e falando dos Estados Unidos também agora, então imagino que isso deve estar pior, né? O narcisismo das pequenas diferenças, né? E por aí vai. Quem trabalha com essa questão muito bem, trazendo do Nietzsche a ideia de ressentimento, é a Maria Rita Kell. Vale a pena ler essa questão também. O indivíduo pode ser um miserável plebeu importunado por dívidas e pelo serviço militar, mas é um cidadão de Roma. Tem seu quinhão na tarefa de dominar outras nações e ditar-lhes as leis. Mas essa identificação dos oprimidos com a classe que os domina e explora é apenas parte de um contexto maior. Aqueles podem estar afetivamente ligados a esta, apesar da hostilidade, enxergam nos senhores o seu ideal. Se não existissem tais relações fundamentalmente satisfatórias, seria incompreensível que certas culturas se conservassem por tanto tempo, não obstante a justificável hostilidade de grandes massas, muito além do pão e circo, né? De outro gênero é a satisfação que a arte confere aos participantes de um grupo cultural, embora permaneça geralmente inacessível às massas, absorvidas no trabalho extenuante e desprovidas de educação pessoal. A arte, como há muito sabemos, oferece satisfações substitutivas para as mais antigas renúncias ligadas à cultura. Ainda hoje, as mais profundamente sentidas e por isso contribui, mais que qualquer outra coisa, para reconciliar-nos com os sacrifícios que envolvem essas renúncias. Por outro lado, suas criações elevam os sentimentos de identificação de que todo grupo cultural necessita ao dar ensejo a experiências emocionais vivenciadas conjuntamente e altamente apreciadas, mas também servem à satisfação narcísica quando representam as realizações de determinada cultura e lembram de forma impressionante os seus ideais. Acho muito legal, assim, tem... Nossa, esse paragrafinho aqui dá para fazer umas 8,75 tese, né, sobre arte, né? E acho legal porque isto posto, esse modo de colocar arte dessacraliza a arte de um modo muito interessante. Se a arte faz isso, a gente vai entender que a música de Beethoven faz isso, né? O funk carioca faz isso. E o DC para BC também o faz. Então, não existe arte elevada e arte rebaixada. Existe arte como mecanismo de narcisização e de sublimação do sujeito diante das contenções e das proibições da cultura. Então, existe arte. Não sei se é arte boa e arte ruim. Então, a arte pode ser errada? Pode. A arte pode estar a serviço da violência? Pode. A arte é um tipo de discurso, de certa feita. Então, né, a criatividade ela pode estar a serviço, inclusive, da perversão. Por que não? Né? Assim, eu acho que isso abre um campo de debate da arte interessantíssimo, né? E, por exemplo, este paragrafinho aqui pega. Tem um filósofo no Brasil que já alguns chamam de filósofo, eu acho um exagero, né? E que há uns tempos atrás ele parou de fumar. Ele parou de fumar e nunca mais fumou. Parece que ele anda fumando em outro lugar, que não nesse. Esse rapaz, um moço lá que atendia pela alcunha de idiota, alguma coisa assim, um tal de Bolovo, não me lembro. Um rapaz aí. Esse moço aí que escrevia um livro tudo errado, que falava de Aristóteles sem leite, um cara, um rapaz interessante, um rapaz interessante. Acho até que devia ser um tipo de comediante que a gente não entendeu. Esse rapaz, ele defendia o argumento da alta cultura e da baixa cultura,
né? E aqui, se você for pensar, por exemplo, em Bakunin, quando. Bakunin não, Bakunin é outro. Pensar no Bakhtin, quando ele vai falar, por exemplo, da circularidade cultural na cultura da Idade Média e do Renascimento, então não tem alta cultura e baixa cultura. A cultura circula, né? A arte circula. Então, essa ideia de uma arte nobre e de uma arte não nobre, ela está a serviço ideológico de algum grupo, de algum movimento, né? Tem aquele pianista brasileiro, muito bom pianista, e como inteligência, ele é melhor como pianista também, que é o Vinheteiro, né? O vinheteiro, né? E os críticos musicais que gostam de falar mal da cultura do funk, por exemplo, né? Talvez devessem ler esse capítulozinho aqui do Freud para entender que a cultura e a arte são coisas muito mais profundas, muito mais viscerais do que uma certa aura de importância que a gente goste de trazer. Temos mais aqui. Ah, o Edival falou o nome aqui do suposto filósofo aqui, mas eu não ouso repetir. Parece que é um tal de Bolovo, né? Bolovo de Gargalho. Tinha alguma coisa assim. Barbalhos. Eu não me lembro. Infelizmente eu tendo a esquecer. É, Ainda não foi mencionado que talvez seja o mais importante elemento do inventário psíquico de uma cultura, suas ideias religiosas no mais amplo sentido, em outras palavras, a serem justificadas mais adiante, suas ilusões. Tio Freud já tirando a espada da bainha e pronto, né, para o que veio fazer. 3. Em que reside o valor especial das ideias religiosas? Ai, ai, ai. Falamos aqui da hostilidade à cultura gerada pela pressão que esta exerce, pelas renúncias instintuais que exige. Imaginemos que suas proibições fossem abolidas. Um homem poderia escolher como objeto sexual toda mulher que lhe agradasse. Poderia liquidar tranquilamente seu rival ou quem mais estivesse em seu caminho. Também poderia tomar qualquer dos bens do outro sem necessidade de permissão. Que beleza seria então a vida? Que sequência de satisfações para o vencedor, com certeza. É verdade que logo ele encontraria dificuldades. Cada qual teria os mesmos desejos e não o trataria de modo mais indulgente do que foi por ele tratado. No fundo, portanto, apenas o indivíduo teria felicidade restrita, eliminando-se as restrições culturais. Um tirano, um ditador, que abarcasse todos os instrumentos de poder, e mesmo ele teria bons motivos para desejar que os outros observassem pelo menos um dos mandamentos da cultura, o que diz não matarás, né? Por isso que um facínora, né, que um fascista, ele precisa ser antes de tudo um covarde, porque ele quer a lei para ele não quer a lei para ele, mas quer aos demais. Uma das características que marca o fascista é aquele sujeito que na hora do vamos ver, ele deixa de ser tigrão e vira tchutchuca, e ele abandona os comparsas no caminho. Tá tendo um julgamento de um rapaz aí que era muito tigrão, mas parece que ele tá tchutchuca. Eu também não me lembro o nome. Ah, eu e a minha memória. Mas como seria ingrato, como seria tolo pretender abolir a cultura? O que então restaria seria o estado da natureza, e este é bem mais difícil de suportar. É certo que a natureza não exigia de nós nenhuma restrição nos instintos, permitia-nos fazer de tudo, mas ela tem sua maneira particularmente eficaz de nos restringir, ela nos mata de modo frio, cruel, inabalável. Assim nos parece, e talvez justamente através das coisas que nos satisfazem. Foi precisamente por causa desses perigos com que nos ameaça a natureza que nos juntamos e criamos a cultura, que se destina, entre outras coisas, a tornar possível nossa vida em comum. A principal tarefa da cultura, sua autêntica razão de ser, é nos defender contra a natureza. Vamos lá, tem só umas falas aqui. O Edival, mas uma relação entre Freud e o marxismo com a religião é o ópio do povo. É, sim, não, e tem várias coisas aqui, né, Edival? Por exemplo, essa separação entre cultura e natureza, né? Isso é um olhar ocidental muito marcado, e bom, você tem inúmeras críticas hoje a esse olhar de separação de cultura e natureza.
Eu até insistiria que assim, não é tanto a natureza como a gente, como talvez a gente pudesse imaginar, como os seres de natureza, como a natureza em si. Como a ideia de natureza em comunhão com natureza. Mas no sentido da natureza do humano, que é a natureza da pulsão. De não se curvar. A natureza que nos ameaça não é a natureza as árvores, as plantas, os peixes e os bichos. Não, no meu modo de entender, tá? No meu. É a natureza nossa. A nossa natureza, né? Instintual e que no meio da cultura se torna pulsional, né? Porque vai ser trabalhada pela cultura, né? Da gente não ter limites. Ah, vamos trazer o tio Lacan, né? Não ter limite ao gozo, né? Então, a gente precisa da cultura nesses termos, para apaziguar a força instintual que nós temos. Porque, de certa feita, a nossa força instintual desmedida, talvez dos animais, muito menos, porque os animais estão suscetíveis a um controle da natureza, coisa que nós não, né? Os animais estão submetidos ao controle da natureza, assim, ele caça e é caçado. Né? Ele janta e é jantado. Se você for pensar, por exemplo, no multiperspectivismo ameríndio do Eduardo Eduardo, né? Viveiros de Castro, né? Quando ele está trabalhando essa ideia de que a lógica multiperspectiva humana dos ameríndios, dos nossos povos originários aqui, é justamente uma lógica venatória. Ali você caça e é caçado. Nós caçamos a paca e a varíola nos caça. Então a gente daria inserido numa lógica. Agora, nós, homens, que não nos inserimos e nós civilizamos a natureza, nós temos uma natureza violenta que está além da natureza dos bichos, digamos assim. E é essa violência primordial nossa que precisa ser trabalhada na cultura, senão está muito ferrado, né? Diga lá, Benja. Também nessa questão, tem uma questão ligada justamente a essa questão nossa, agressiva, e essa questão também antropomórfica, né? Então, ou seja, os povos antigos, eles davam a esses elementos da natureza expressões humanas, como se a natureza fosse fruto de desejos de deuses que têm características humanas e que a partir do momento que a gente humaniza esses elementos, a gente tem como rezar, como orar, como fazer sacrifícios para essas figuras humanizadas, para que a gente exerça um controle também sobre os elementos, né? Então tinha aquela situação toda de que precisava criar elementos humanos por detrás da natureza, através dessas figuras de deuses, para a gente poder ter um controle sobre a natureza. Sim, sim, tem uma correspondência, né? De um e outro, né? É, Uhum. nossa, vai longe, né? Caramba, eu tô pensando aqui, tem milhões de coisas, né? O Edival aqui também comentou, né? Que falou do Freud, do marxismo e tal, associado ao essencialismo, né? Tá, a ideia da essência humana, da essência da natureza e tal. Existem outras formas, né, de olhar a relação natureza e cultura, né? Inclusive na antropologia, na etnologia hoje, né? Existem outras formas, mas o Freud está entrando nessa seara aqui que eu acho que faz bastante sentido e é pra gente na psicanálise, né? Essa dimensão de que como lidar com essa pulsão que é o instinto trabalhado pela cultura e que o sujeito precisa, né, de algum modo se haver e poder converter e poder lidar sem destruir o outro e destruir a si mesmo nesse movimento, né? Sabe-se que em muitos aspectos ela já o faz razoavelmente bem e, pelo visto, fará melhor ainda no futuro. Mas ninguém comete o engano de achar que a natureza já está dominada e poucos têm a audácia de esperar que algum dia ela se sujeite inteiramente
ao ser humano. Existem os elementos que parecem zombar de toda tentativa de coação humana. A terra, que treme, se abre e soterra o que é humano ou a obra do homem. A água, que tudo inunda e afoga ao sublevar-se a tempestade, que tudo varre para longe, as doenças, que há pouco tempo descobrimos serem ataques de outros seres vivos. Olha lá, para ele há pouco tempo atrás, mas bom, a gente teve uma descoberta recente aí de um ser vivo aí, um tal de vírus aí, né? Já diria, já diria os engenheiros do Havaí, né? A libido e o vírus, o poder e o pudor, os lábios e o batom. Não é verdade? Me lembrei agora dos engenheiros do Havaí e a nossa experiência da Covid-19, né? E por fim, o doloroso enigma da morte, para o qual até agora não se achou e provavelmente não se achará remédio. O único remédio para a morte é a velhice, né? Que ninguém gosta de tomar, né? Por isso, meus amigos, envelheçamos, porque é isso ou adeus. Com essas forças, né? As pessoas não querem envelhecer. Falam, não, envelheça, por favor, porque o remédio para a velhice é a morte e vice-versa, né? Aqui. Deixa eu ver o comentário aqui. Edival. Mas tem um bilionário tentando se tornar imortal, justamente não envelhecendo. Ah, eu queria não torcer para a morte, viu? Mas eu acho que, quem sabe, né? Quem sabe com mais 40 anos de análise eu me torne uma pessoa melhor. Ou não. Eu acho assim que tem certos bilionários que estão brincando de ser faraó. Bom, então eu acho que eles precisam ser mumificados. Não. Ou digo mais, tá bom. Eles querem ir para Marte. Então vai. Mas vai. Mas vai. Não vou nem falar para ele ficar lá. Eu vou falar, tenta voltar. Tem uma explicação ótima. O gordão dos foguetes, o Sacani, né? O gordão dos foguetes adora o Elon Musk, né? Não sei por quê, coitado. Mas aí ele que leva para na lista dele. Ele gosta do Elon Musk, né? Mas ele fala, né, que se você for para Marte, você não volta, né? Porque tem uma questão biológica de adaptação física, né? O nosso corpo é preparado para o planeta Terra, né? E essa adaptação física custa. Então, esse sujeito aí que gosta muito de outros planetas, pois então vá, né? Deixa o dinheiro das suas empresas aqui para o planeta que a gente tem serventias melhores para ele, né? É, Com essas forças, a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel, implacável, sempre nos recordando nossa fraqueza e desvalia que pensávamos haver superado mediante o trabalho da civilização. Eu sempre achei o Freud um romântico, essa visão da natureza gigantesca e do homem pequenino, isso na arte tem um nome, isso se chama o sublime, que é uma das marcas do romantismo, né? O Freud é um romântico, o Freud é um romântico, assim, é um romântico cravado no século XX. Uma das poucas impressões agradáveis e comoventes que podemos ter da humanidade sucede quando, em vista de uma catástrofe natural, ela se esquece de suas discordâncias culturais, de todas as dificuldades e hostilidades internas e se lembra da grande tarefa comum, que é sua preservação ante o superior poder da natureza. Ah, Freud, meu querido, acho que a galera tá perdendo essa noção, viu? Freud, pô, Freud, você acha que talvez o seu mundo fosse melhor. Olha, o Edival aqui, Brian Johnson usa até o sangue do filho para rejuvenescer. É realmente, viu? A galera com muito dinheiro na cuca perde o teste de realidade, né? E, enfim, sei lá, eles poderiam ir para aquele submarino e visitar o Titanic. Eu acho, assim, eu acho que bilionário tem que visitar o Titanic. Uma hora o Titanic encontra. Ah, desculpa, gente, eu sei que é feio rir dessas coisas, mas é que é gostoso também. Assim como para o conjunto da humanidade, também para o indivíduo é difícil suportar a existência. A cultura de que ele participa lhe impõe certo grau de privação, e as demais pessoas lhe trazem alguma medida de sofrimento, apesar dos preceitos da cultura ou devido às imperfeições dela. A isto se acrescentam os golpes que recebe da natureza indomada, por ele chamados destino. A consequência dessa situação teria de ser um estado constante de expectativa angustiada e uma severa afronta ao narcisismo natural.
já sabemos como o indivíduo reage aos danos que sofre da cultura e das demais pessoas. Ele desenvolve um correspondente grau de resistência às regulamentações dessa cultura, de hostilidade a ela. Mas como se defende ele dos poderes superiores da natureza, do destino que o ameaçam como todos os demais? Uma pergunta poderosa, né? A gente não respondeu essas bilouras direito até hoje, né? A cultura o dispensa dessa tarefa, executando-a para todos igualmente. E é notável nisso que quase todas as culturas agem da mesma forma. Ela não cessa de realizar sua tarefa de proteger o homem contra a natureza. Ela a continua por outros meios. A tarefa é múltipla. A autoestima gravemente ameaçada do ser humano exige consolação. O mundo e a vida devem ficar livres de pavores, e, além disso, a ânsia de saber humana, impelida, é verdade, por fortes interesses práticos, também pede uma resposta. Muito já se obteve com o primeiro passo. Ele consistiu em humanizar a natureza. Olha o que disse nosso amigo Benja aí, ó, né? Esse animismo, né? Por exemplo, né, o candomblé, a umbanda, polvilhada de imagens animistas, para não ficar só na questão africana. Na cultura japonesa, o shintoísmo também, né? Na própria Roma, o culto aos ancestrais, o culto às séres, né? O próprio Dioniso, deus da vinha, né? Essas coisas são muito marcadas. Particularmente, eu gosto demais do animismo, eu acho muito legal. Não tem aquela história também na Grécia Antiga, Fábio, tu conhece a história, de quando, por exemplo, um vulcão entrava em erupção, né, que eram os deuses que estavam punindo, né, as pessoas, não tinha isso? Tem, sim, sim. O Inclusive, dilúvio. como é que é o nome? Não vou sair daqui, não, senão atrapalha tudo. É, depois me lembram, ponho no grupo lá, e se eu lembrar, eu ponho também no YouTube para todo mundo. É, a escritora brasileira Verônica Stiger. Ela é muito legal, muito simpática e escreve muito bem. E tem uns livros interessantíssimos. Ela tem toda uma dimensão de humor muito legal. Eu gosto do modo com qual ela confunde, no bom sentido, humor e tragédia, né? E ela é Krakatoa, eu não vou lembrar, mas ela fez recentemente, ela gosta muito de vulcão, eu gosto muito também. E ela fez não é um romance, né? Um conjunto de contos, né? Sobre vulcão, né? E lançou recentemente o livro, eu comprei, tá na pilha de urgente aí. Às vezes eu leio um conto, uma coisa ou outra, e vale bem a pena. Então fica a recomendação do livro da Stiger, né? Mas sim, né? Tem toda essa dimensão dos havaianos, né? Os samoanos, tem essa questão dos vulcões, né? Se a gente pensar, como é que é mesmo? No Japão, o tokusatsu, né? Tokusatsu são aqueles filmes de efeito especial, por exemplo, é, hum, por exemplo, Jaspion, Spectrum Man, acho que até o próprio National Kid, né, sei lá, Black Kamen Rider, toda essa tradição do tokusatsu japonês e o próprio Godzilla é toda uma resposta a essa monstruosidade da natureza, né? Olha que doideira. O japonês é um sujeito, o japonês tradicional é um sujeito que faz sua casa de papel, né? E você fala, nossa, mas que paradoxo. A casa de papel. Sim, porque essa casa ela vai chacoalhar e vai cair daqui a pouco. Então, a casa japonesa é uma casa fácil de se erguer e não tão pesada quando ela desmonta. Casa falando do Japão, sei lá, dinastia Edo, né? Feudal. Porque, vejam lá, fala disso naquele episódio daquela microsérie que é uma releitura que saiu na Netflix, o Shogun. Ali eles mostram essa relação com a natureza, com o terremoto, porque para o japonês o terremoto é uma coisa cotidiana, né? Coisa que a gente não tem nem noção, ou tem um pouquinho, mas não se compara, né? Então, por exemplo, o Godzilla, né, é uma representação do terremoto, dos tsunamis, né? Se você for, quem lembra aqui do Spectrum Man, eu adorava quando pequeno ver Spectrum Man, né? O Spectrum Man, ele é uma resposta tokusatsu
aos fenômenos da natureza agravados pela poluição. O inimigo do Spectrum-Man, representado no Dr. Gore e o Caras, era a poluição, né? E tem todo um tratado ecológico ali no Spectrum-Man sobre isso, né? Então, isso nos atravessa, nos perpassa, né? E no Brasil, das religiões matrizes afro, então, Yansan, Oxóssi, Ogum, né? Fenômenos da natureza, né? Eu, particularmente, acho muito poético, acho muito legal, né? De forças e destinos impessoais, não podemos nos aproximar, eles são eternamente distantes. Mas se nos elementos as paixões se agitam, como no interior da própria alma, se nem sequer a morte é algo espontâneo, e sim o ato violento de uma virtude maligna, se em toda parte da natureza o indivíduo está rodeado de seres tais como os que conhece da própria sociedade, então ele respira aliviado, sente-se em casa, num meio inquietante, pode elaborar psiquicamente a sua angústia sem sentido, né? Já que o mundo não tem sentido, eu transformo o mundo em parente meu. E eu também não entendo meus parentes, mas com eles eu aprendi a me entender, né? E daí tudo fica mais próximo, fica tudo mais. Vamos usar um conceito freudiano, fica tudo menos infamiliar e se torna mais familiar, mesmo sendo infamiliar, né? Talvez ainda esteja indefeso, mas não mais paralisado e desvalido, pode ao menos reagir, sim, talvez não esteja sequer indefeso e possa utilizar contra os violentos super-homens lá fora os mesmos recursos que emprega em sua sociedade, tentando suplicar-lhes, aplacá-los, suborná-los, tirando-lhes assim parte de seu poder. Então, o mito de Sísifo aí, né? De Prometeu, né? Tal substituição de uma ciência natural pela psicologia não apenas produz alívio imediato, também mostra o caminho para um subsequente controle da situação. Gente do céu, será que o Beto Gessinger tirou dessa expressão do Freud a música, alívio imediato? Que a chuva caia com uma luva, um delírio, que a noite traga alívio imediato. Não é? Será? Será que o Beto Gessinger tirou do Freud? Não sei. Realmente não sei. Fica aí a dica. E daí, né? Dane-se. Ah, mas é legal, né? Pois tal situação não é nova. Ela tem um modelo infantil. É, na realidade, ó, Freud dando mais uma coxada no leitor. É, na realidade, apenas a continuação daquela anterior, pois o indivíduo já se encontrou assim desamparado quando pequeno perante o pai e a mãe, que ele tinha razões para temer, sobretudo o pai, cuja proteção, porém, também estava seguro de ter entre os perigos que então conhecia. De modo que era natural igualar as duas situações. E, assim como na vida onírica, o desejo tem seu papel. Um pressentimento da morte assalta aquele que dorme, quer conduzi-lo ao túmulo, mas o trabalho do sonho sabe escolher as condições em que mesmo esse temido acontecimento se torna uma realização de desejo. Aquele que sonha se vê num antigo túmulo etrusco, ao qual desceu feliz, contente por satisfazer seu interesse arqueológico. De modo semelhante, o ser humano transforma as forças naturais não simplesmente em indivíduos com os quais pode lidar como faz com seus iguais. Isso não faria jus à impressão avassaladora que elas lhe causam, mas lhes dá um caráter paterno, transforma-as em deuses, e nisso segue um modelo não apenas infantil, mas também filogenético, como procurei mostrar. Isso é interessante, né, Fábio? Porque é que nem o sonho, esse animismo, ele é a realização do desejo humano de controle, né? É engraçado, né? É o processo neurótico, né? A repetição ela é terrível, mas ela é confortável, porque sendo terrível, eu a conheço. Ainda que ela me assombre, ainda que ela seja um fantasma arrastando correntes, eu me acostumei com o seu ruído. E por isso, mesmo no pânico, no desespero, na angústia, eu me conformo. Que terrível seria imaginar um mundo em que eu não tenho esse fantasma para me apegar. E já imaginou um mundo sem sentido nenhum? Então eu vou me apegar ao sentido ruim que eu dei.
Terrível, né? É o limite entre o trágico e o cômico, né? Olha, fica tranquilo, não é que o seu fantasma não existe, não é que o seu demônio não existe, é que seu anjo da guarda também não. Puta merda, então eu estou sozinho. Lamento. Terrível, né? Terrível, né? E como que se suporta, né? E como que se suporta, né? É engraçado que a gente acha que suporta. A gente acha até que está suportando. A gente vai para análise e daí ali a gente é confrontado com as nossas estruturas, né, de delírio, linguagem e tal, e daí a gente vê que, olha, não, a gente não suporta tão bem não. E no final das contas, a gente precisa da fantasia. A gente precisa da arte, a gente precisa do laço, porque a gente não consegue suportar o nosso abandono, né? É engraçado, né, como é terrível, e é terrível como é engraçado, né? Com o passar do tempo, foram feitas as primeiras observações sobre a regularidade dos fenômenos naturais e sua conformidade a leis, e as forças da natureza perderam seus traços humanos. Mas permanece o desamparo do ser humano e, com isso, o anseio pelo Pai e os deuses. Essa coisa com o avanço do conhecimento técnico, científico, né? Você tem uma profanação dessa relação, né? Isso cai por terra, né? E a gente estava antes aqui falando justamente dessa sexta-feira 13 que estamos aqui reunidos, dia de Santo Antônio, das simpatias de Antônio, né? Do casamento e tal. Aquela que o Ben já trouxe do espelho, né? Da pessoa olhar para o espelho, escolher o nome da pessoa amada, lá na noite de Santo Antônio, tal, 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 né? E das muitas coisas, por exemplo, da natureza, eu me lembro, e talvez isso tenha se perdido. Eu me lembro que tinha, não era exatamente uma simpatia, mas essa coisa do fenômeno da natureza, né? Vocês já ouviram essa expressão de que numa noite de chuva e relâmpagos, os mais antigos, e eu já vi isso, minha avó fazia, eles corriam para cobrir os espelhos. Porque o reflexo do raio no espelho entortava a boca das pessoas. Vocês já viram isso? Né? Eu me lembro de vós cobrindo espelho, né? Porque por causa do raio, por causa do relâmpago, né? Então não olha para o relâmpago, porque entorta a boca. E aí, bom, aí tem derivações inúmeras, né? Justamente essa relação, né, de que, olha, o fenômeno da natureza, o raio não vai fazer nada com você a menos que ele caia na sua proximidade ou na sua cabeça. Não acontecendo isso, tá tudo bem, né? Mas, e assim, a hora que você vê o raio, o que que você faz? Nada, porque se ele já não te matou, né? O que que você vai fazer quando vier o raio? Você não vai fazer nada. Não tem, né? Se você respirar depois, é sinal que o raio não fez nada em você, né? É interessante que no filme o incrível caso de Benjamin Button, de tempos em tempos tem uma história de um cara, né, que sofre de raios, né? E ele toma, acho que 14 vezes, 7 vezes, uma coisa assim. Ele é atropelado por raios, né? E toda vez tem uma historinha, né? É interessante essa relação, né, de como que, de algum modo, essa relação do raio da natureza diria do humor, do destino das pessoas. Vale lembrar, por exemplo, tanto do boitatá entre os povos tupis, se não me engano são os tupis guaranis, né, que tem a lenda do boitatá, que é o fogo fato, né, que passa pela dimensão do raio e tudo, né? E nas lendas nórdicas do Thor, o deus do trovão, né? Pra você ver que esses conservam sua tripla tarefa: afastar os terrores da natureza, conciliar os homens com a crueldade do destino, tal como se evidencia na morte, sobretudo, e compensá-los pelos sofrimentos e privações que lhes são impostos pela vida civilizada que partilham. Mas gradualmente foi deslocada a ênfase no tocante a essas funções. Observou-se que os fenômenos naturais se desenvolvem por si conforme necessidades internas. Certamente são os deuses os senhores da natureza. Eles se dispuseram assim e agora podem abandoná-la a si mesma. Apenas ocasionalmente, nos chamados milagres, eles interferem no seu curso,
como que para garantir que nada cederam do seu poder original. No que concerne à distribuição dos destinos, persiste a desagradável suspeita de que a perplexidade e o desamparo humanos não podem ser remediados. É nisso, antes de tudo, que os deuses fracassam. Pronto, lá vai ele questionar os milagres. Hoje estamos aqui, noite de Santo Antônio, friozinho, as moças aí querendo casar, e vem o desgraçado do Freud para falar: olha, os deuses vão falar. O Freud sendo winnicottiano e falando que os deuses falham. É isso aí, né? É o Freud, mesmo morto, puxando o pé da galera. Moças que não casaram e querem casar, cuidado com o Freud. E é interessante, né, Fábio, que apesar da ciência já ter sobreposto, né, tudo isso, ainda hoje existe um milagre, não é? Por Uhum. mais que já tenha sido tudo explicado, não são deuses, são fenômenos naturais explicados pela física, química e etc. O milagre ele continua, né? Sim, sim, né? É uma explicação milagrosa que, enfim. Se o real não, se a verdade é uma convenção e o real é inacessível, nunca vai deixar de existir o milagre, né? Porque o milagre é uma abordagem, né? Em última instância, o milagre da vida, né? Que é o milagre, né? Sei lá, duas células que se encontram a partir de uma relação sexual e transformam num outro sujeito, né? Daí o embate interminável e que eu acho assim, não, a gente pode pensar, esse debate vai estar sempre aberto, não vai ter solução. A dimensão, por exemplo, dos limites do aborto. Quando começa a vida? Não tem essa resposta. O que é a vida? Putz, o que é a vida? Né? A famosa pergunta do Abu Janra, né? Mas essa pergunta, inclusive, em termos de ciência, né? Eu vi uma vez uma reportagem de cientistas que falam assim: olha, a gente não encontra vida em outros planetas porque esse conceito vida que a gente está trabalhando não dá conta daquilo que a gente pode encontrar em outros planetas. É um conceito falho, né? Eles até propuseram um novo conceito, botaram vida com Y. Sei lá, seria Vaida, sei lá como é que você pronunciaria isso. Acho que podia dar outro nome mesmo, né? Chama de Strawberry, porque, pô, vida com Y vai falar do mesmo jeito. Enfim, nome ruim. Cientista nunca foi muito bom para dar nome, né? Mas, em última instância, sendo a vida um milagre, não vai parar de ter milagre simplesmente porque, imerso na cultura, o ser humano, né, essa suposta ciência que gostaria de superar a cultura, essa ciência que tem síndrome de Pasternak e quer superar a cultura, ela esquece que ela, ciência, é um fenômeno de cultura. Isto posto, a ciência, a religião e a fofoca são parentes, porque são elementos de cultura. E o senso comum são elementos que se organizam pela cultura e se organizam na linguagem. Logo, logo, essa suposta dominância da ciência como lugar privilegiado de reconhecimento do mundo. Ô, Pasternak, querida, lamento. Eu só posso lamentar essa sua arrogância neurótica obsessiva. Eu, se fosse a senhora, eu procuraria mais rapidamente um psicanalista para você repensar essa onipotência que só lhe faz mal, né? Se eles próprios fizeram um destino, temos de considerar inescrutável sua deliberação. O povo mais talentoso da antiguidade vislumbrou que existe a moira, destino, fatalidade, acima dos deuses e que os próprios deuses têm seus destinos. E quanto mais a natureza se torna independente, quanto mais os deuses dela se retiram, tanto mais seriamente as expectativas se voltam para a terceira função que lhes foi atribuída, tanto mais a esfera moral se torna o seu verdadeiro domínio. Passa a ser a tarefa divina compensar os defeitos e prejuízos da civilização, atentar
para os sofrimentos que os homens infligem uns aos outros na vida em comum, zelar pelo cumprimento dos preceitos culturais que os homens obedecem tão mal. As próprias normas culturais são tidas como de origem divina, são elevadas acima da sociedade humana, estendidas para a natureza e o universo. É um fenômeno meio assim da Revolução Francesa, né? O que fez a França depois de degolar o seu rei? Coroou um imperador. Foi Napoleão, né? Olha que engraçado. E você põe o mesmo ritual o ritual, porque o ritual da sagração de um rei no antigo regime é um ritual religioso, tá? Então, é o padre, é o papa que vai lá, é o padre, né? Que vai lá e pumba, põe a coroa na cabeça do rei da França. Mas todo ritual de coroação de um monarca é um ritual muito parecido com o ritual de formação de um padre, né? O padre, ele se torna padre porque ele é ungido, daí que essa palavra circula também no meio protestante, né, nos evangélicos, né, como os pastores serem ungidos. Mas os pastores são ungidos simbolicamente. Na Igreja Católica, os padres, eles são ungidos mesmo. As pessoas nem sabem, né? Acho que no geral, muitas pessoas, imagino eu, não sabem essa palavra, né? Ungir significa passar óleo, passar azeite, o verbo ungir, né? Vem de igual você untar uma panela, né? É você ungir. Então, existem óleos, né? Óleos sagrados, por exemplo, quando o padre faz a extrema unção, né? Ele está ungindo o sujeito com óleos, né? E quando o óleo penetra na pele, na mítica católica, a carne do sacerdote se torna santa. Essa, inclusive, uma das possíveis explicações míticas para o celibato clerical da Igreja Católica Romana Ocidental, né? Por quê? Porque o padre, ao ser ungido, a sua carne se torna santa e o espaço do seu próprio corpo se torna um espaço público. Logo, este padre, a ele é vetado na sua própria carne a privacidade do sexo, porque ele é uma espécie de prefeito espiritual na Terra. Ele é um delegado do homem, então ele não tem férias, ele não tem espaço privado. Essa é a mítica por trás da decisão política da Igreja Católica. Os ortodoxos não têm isso e os padres são casados mesmo e tá tudo bem, né? Então, essa dimensão da unção, essa dimensão da religiosidade, né? Ela marca, ela atravessa a cultura de modo muito poderoso, de modo que assim não é separável por completo, né? Alguém me disse isso, eu não me lembro onde, e eu concordo bastante, né? E eu acho que é algo que depois que eu voltei a estudar psicanálise, eu concordo demais, né? A gente superestima demais a razão. A gente acredita que a razão é capaz de dar conta, né? De explicar o ser humano, né? E certo estava Spinoza, né? No meu modo de entender, né? Que entendia que a razão ela funciona por outros circuitos, né? No caso, circuitos do afeto, dos afetos mesmo, né? Vamos ver aqui. Edival, lembrei um pouco de Feuerbach, onde a religião é o relacionamento do homem consigo mesmo, ou mais corretamente, com a sua essência, mas o relacionamento com a sua essência como uma outra essência. Aliás, isso que eu li da religião até a essência está entre aspas, citação do Feuerbach, do Edival aqui. Vou repetir a citação. A religião é o relacionamento. Citação. A religião é o relacionamento do homem consigo mesmo, ou, mais corretamente, com a sua essência, mas o relacionamento com a sua essência como uma outra essência. Ou seja, fim de citação, aí o Edival continua. Ou seja, uma projeção da essência humana, onde o homem cria um ser divino que, na verdade, reflete suas próprias qualidades e desejos. Ora, ora, então o Feuerbach, caro Edival, está sendo kleiniano, né? Porque essa é a ideia da projeção, né? Identificação projetiva, né? Que é um conceito da Melanie Klein, né? Enfim, já está no Freud, mas a Melanie Klein que estrutura, né? A ideia da identificação, da gente projetar no outro os nossos fantasmas, né? Não é verdade? Então, acho que é por aí, acho que é por aí. E Enfim, isso daí, isso que o Edival colocou também, né, Fábio?
É muito interessante, porque lá atrás o Freud falou isso, que os deuses antigos, eles tinham, inclusive, os defeitos humanos, né? Sim, Se a gente for ver uma projeção verdadeiramente, né? Tu pode ver, eles traíam uns aos outros, eles tinham suas fraquezas, né? Na Grécia Antiga era muito visível isso, né? é. Agora você sabe, eu tô aqui, a gente vai lendo no Freud, né? E a nossa maquininha privada aqui vai funcionando, né? Vai fazendo relações, né? E assim, o Freud, pelo que eu entendo aqui, ele vai. O Freud ele é muito brilhante no modo com o qual ele articula, ele vai. Olha, você tem esse primeiro movimento, ele tem uma dimensão bem organizada, né? Evolucionista. O Freud ele é muito marcado por Darwin na escrita, né? Ele vai evolucionando as coisas. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Mas o pulo do gato me parece que tá. Eu gosto de um pouco de pensar em modelo teoria do caos, né? Tem essa coisa que uma outra vira outra, que vira outra, que vira outra. Mas não é porque essa coisa um virou a coisa 2 que a coisa um deixou de existir. Bom, isso já está no Freud, lá a gente viu isso no Moisés monoteísmo, né? É como se quando vira, mas essa coisa um continua. Então eu penso assim, eu acho interessante como a gente vê em muitos ritos evangélicos contemporâneos. Vou falar as igrejas moderninhas, as igrejas evangélicas, eu não estou falando mal, tá? Eu não me reconheço nelas, mas enfim, quem sou eu na fila do pão, tanto faz. Mas assim, mas eu tô vendo em dimensão, uma dimensão estética mesmo. Os templos das igrejas contemporâneas, essas igrejas de parede preta, com muita banda de rock, com um show pirotécnico, tem umas igrejas assim que fala, pô, é bonito o negócio, parece. Tem umas bandas boas, tem umas guitarras de marca, a galera tocando bem, tem uns fogos de artifício, a galera sendo batizada ali, tem um showzão de rock nas igrejas, né? Sem nenhum exagero. O lugar da música hoje é a igreja. São as igrejas de matriz, especialmente evangélica. Acho que eu não estou exagerando em nada, né? É uma crítica até que eu faço às escolas, né? As escolas abandonaram a música e as igrejas tomaram a educação musical para si. Pena para as escolas, né? Que deveriam estar trazendo arte, coisa que as igrejas estão em busca de fazer. Enfim, essas igrejas aí, elas têm um modo de se posicionar religiosamente que me parece que resgatam essa ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus animista, de um Deus humano, né? De um Deus que fala, olha, enriqueça, de um Deus que fala, ambicione, de um Deus que se apresenta cada vez mais humanizado, humanizante, não é? Tô tentando não fazer uma crítica muito dura. Sei lá, é um modo de ser. Eu acho um tanto, enfim, estranho por vezes, mas vamos lá. Me parece algo tão pagão. É isso que eu quero colocar. Me parece tão pagão. E eu não tô falando, eu acho até que a ideia do pagão eu acho bonita. Eu até, se fosse um paganismo mais assumido, eu acharia até mais interessante, mais valoroso até, né? Mas de qualquer modo, dane-se minha opinião, acho interessante notar como isso que o Freud está dizendo, que depois foi virando outra coisa, virou outra coisa. Mas essa outra coisa que virou, como eu tô vendo hoje, parece que tem tanto dessa coisa passada aqui. Tem uma dimensão pagã tão proeminente, né? A gente vê, eu vejo, às vezes eu acompanho, porque eu tenho amigos que são evangélicos e estão nessas igrejas que parecem superproduções pop, assim, e é curioso como eu vejo, eu até me assusto um pouco, né? Você não está prosperando porque você não tem fé. Eu falo, nossa, mas é isso mesmo? Então o negócio é. Ó, se a sua conta no banco tá ruim, é porque você tá rezando pouco. É isso mesmo, varão? Né? É isso mesmo, ungido. A questão é essa mesmo. Então, esse Deus é um caba que tá ali em cima olhando para você, Benjamin, para você, Fábio. Ó, você precisa apostar nesse Deus porque se você tá pobre, é porque você não entendeu. Isso é extremamente pagão, né? Essa coisa de você fazer o velocino de ouro, de você fazer um sacrifício para Deus, porque ó, eu quero que retorne, é um investimento que você faz para Deus. É um investir, é uma lógica do capital, é uma lógica da oferenda dentro do capitalismo da atenção. Isso mesmo. E isso é muito pagão, isso é muito romano. Justamente no movimento evangélico, derivado de Lutero,
que tudo que Lutero queria era desromanizar a Igreja Católica, isso me parece um paganismo romano revisitado. Mas como eu não sou evangélico, e como isso não é problema meu, eu não tenho que responder. Aí, para quem for, fica aí a pergunta. Ou pode falar, ah, Fábio, você é muito bobo, não sabe de nada, só falou besteira. Pode ser, né? Mas eu acho. Bem a ética pro Edival aqui, bem a ética protestante e o espírito do capitalismo. Totalmente. Eu acho assim que o pouco que eu sei de Hegel, isso tem um aroma de Hegel, de Hegel não, desculpa, oh meu Deus do céu. É, os Weber, três. Isso. O? Como? Weber, Max Isso, Weber. Weber, diz que os três porquinhos, então Marx, Durkheim e Weber, né? Isso tem um cheiro weberiano gigantesco, né? E romano, né? Como isso é pagão, como isso é essa coisa do altar, do sacrifício. É muito, as metáforas são pagãs, né? A linguagem é pagã. E tudo bem, viu? Eu não acho que isso é um problema. Mas é que me chama atenção se a gente pensar que lá o Lutero, lendo Epístola aos Romanos, lá atrás, se coloca contra a simonia, o nicolaísmo da igreja, desromanizando uma igreja católica, justamente lendo Paulo, que deixa de ser romano para se tornar um judeu. Aí fala, uia, voltou o paganismo? Nossa, que curioso! E assim, na seara do Freud, voltando ao Freud, né? O Freud está vendo como uma evolução, mas é engraçado uma evolução que retoma, né? Tá, então é o retorno do recalcado, é isso? Não sei. E é Como eu. interessante, Oi. Fábio? Muito interessante estar falando isso. Eu também estou aqui borbulhando, porque a impressão que dá é que esses líderes religiosos, alguns mal intencionados, né, parece que entendem o desejo humano, carnal, material, e a Uhum, partir disso conseguem transformar o que está sendo dito justamente na realização desse desejo. Porque se a gente for ver, por exemplo, toda aquela luta de Jesus, pelo menos como eu entendo, né? Toda aquela luta de Jesus pelo sacrifício que ele fazia em alcançar determinadas coisas, lutando contra o poder, lutando contra a matéria, parece que ele é todo transformado, né? Então, para atrair, para fazer com que a pessoa, com aquele desejo, ela consiga projetar ali justamente o que ela tem de mais, sei lá, de mais superficial, né? Parece que não, então agora eu vou para cá porque aí agora eu vou ter o carro, eu vou ter a casa, eu vou ter. Não tem isso, eu vou ter isso. E é isso, irmão, você vai ter tudo, venha para cá, não sei o quê. E parece que a coisa é meio que manipulada ali no sentido de fazer, às vezes, uma coisa que parece tão diferente quando a gente lê do que está sendo praticado, né? E acontece isso, né? É incrível. não, eu acho assim, mas quando é mal intencionado, o pastor, eu acho até que tudo bem no seguinte sentido, tá? É uma retórica de controle e de manipulação, beleza. Mas e quando não é? E quando é bem intencionado? Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu me assustei, desde há muito tempo a gente vê, isso aumenta nas ruas, né? Tem um adesivo de carro que é muito comum. Eu adoro adesivo de carro. Adesivo de caminhão tá em baixa. Os caminhoneiros eram mais poetas antes, hein? Eles precisavam. Entraram numas erradas aí, precisam voltar a fazer as frasezinhas de para-choque. E tem uma frase muito comum de carro, de adesivo de carro, que é: faço parte do milagre. Esse faço parte do milagre, eu, na minha ingenuidade infantil da época que eu lia isso, eu entendia que é a família dona do carro dizendo: eu, pessoa, na minha vida, faço parte do milagre. Mas eu descobri depois, pelo menos alguns amigos evangélicos me disseram, que não, é eu o carro mesmo. Tipo, é o patrimônio dizendo. Faço parte do milagre. Eu falei, uai! E tudo bem, viu, gente? Mas é que assim, isso é romano, tá? Isso é romano. Que por romano não tem essa religião espiritual, né? É matéria. O romano é, ó, eu aqui gostei do seu Deus, dá aqui, vou levar pro panteão, dá sua estátua aqui, vou levar lá. O romano ele é material, o romano é carnal. Dá quem diga que só se entende Roma
porque Roma é anagrama de amor, então é o lugar do prazer da carne. O romano é carnal. Não tem essa. O Deus, ele existe sim, ele tá ali, ele mora lá. Eu vou pegar um carneiro, vou matar o carneiro, vou levar lá. É, é real o negócio, sabe? E esse raciocínio é um raciocínio assim, nesses termos, porque romano, porque o que que é o romanos era um grande império pagão, tá? Por excelência. Multipagão, adorava o Deus dos outros, tanto que o romano fala, gosto muito da Grécia, a partir de agora a gente é meio grego, né? E eles se tornam gregos na sua cultura. Então é de um paganismo profissional. Essa lógica é uma lógica pagã. Tanto que, por exemplo, nas igrejas neopentecostais me chama muito a atenção o ritual, por exemplo, o ritual de línguas, e eu não estou desmerecendo nem descreditando, não, tá? Mas é que assim, esse ritual, por exemplo, do Pentecostes, ele parece muito com o ritual das igrejas afro. Eu até costumo brincar que é uma questão vetorial, né? É que na igreja afro o santo sobe e na igreja evangélica o santo desce, o Espírito Santo desce. É uma questão de vetor. Mas, né, você toca, na igreja afro você toca para subir. E na igreja ocidental, evangélica, você toca para descer? E tudo bem, tá? Mas é que assim, esteticamente, você vê um ritual da galera dançando numa igreja evangélica num rito de Pentecostes, ele é muito parecido com o ritual, por exemplo, de roda de abrir para Exu, de ponto de gira de candomblé. É muito parecido. E tudo bem, mas olha lá, não era uma outra coisa? E Não, não parece uma formação reativa? Aquilo que eu odeio, isso que eu é, vou amar a partir de agora. parece. E, inclusive, essa oposição que muitas igrejas neopentecostais fazem ao candomblé. Me parece aquele ódio de eu não gosto do outro, justamente porque o outro sou eu, é o duplo. É a recusa, porque eu me olho tanto no outro que eu preciso terminá-lo, né? Não é a Não, duplicação? eu odeio tanto que eu vou fazer igualzinho. Não é? Assim, notem, é muito confortável uma espécie de, como eu diria, eu não sou ateu, eu sou à toa, eu sou um politeísta difuso. É muito fácil alguém que adora estudar religião e não tem nenhuma, a ficar metendo o dedo na cultura dos outros. Eu peço licença, tá? Eu não tenho esse lugar de fala, fiquem à vontade para brigar comigo, tá aí, não me peguem na saída. Eu acho que todos os deuses são possíveis, mas eu acho que é legal de todo mundo e vamos. Eu gosto muito da religião. Mas assim, existem algumas dimensões paradoxais e assim, eu não acho que isso precisa ser respondido ou resolvido. Mas eu acho até, e agora eu vou trazer um pouco de Winnicott, que paradoxo é para ser vivido. Eu acho que tão mais interessante seria, por exemplo, quantas as igrejas evangélicas em especial que recusam a igreja, o conhecimento africano, que elas se entendessem nessa dimensão paradoxal com esse paganismo e começassem a dialogar. Porque afinal é paradoxal mesmo. Ah, tá, legal. Se a gente viver o paradoxo ao invés de recusar, se a gente abraçar a ambivalência ao invés de se assustar com ela, talvez, né? Talvez. Agora, sei lá, eu não sou ninguém na fila do pão, então tudo bem. Mas eu acho. Não sou ninguém pra achar. Mas eu acho sem ser ninguém mesmo. O Edival, eu percebi isso quando estava estudando André Valadão e percebi certas convergências entre lideranças do catolicismo. Olha lá, o nosso amigo Edival aqui. Gente, vale muito a pena ter um antropólogo a tiracolo, porque é isso, né? Vem estudo, a gente tá pirando e o cara vem, pá, tá com o rodapé fundamental ali. É isso, né? E quem sou eu? Não tô querendo resolver religião, mas assim, ó, já tá no grupo aqui de religião, né? Então, assim, né? Ah lá, depois manda o artigo. Ó, fica aqui prometido, tá gravado. Manda lá no YouTube também. O artigo que o Edival vai mandar sobre esse estudo do André Valadão. André Valadão da igreja, né? Do André Valadão, né? É, É da é, Lagoinha. Da Lagoinha, né? Não é o cara da Lagoinha, aquele que teve o ator lá que morreu. Aí vem o cara lá e fala: Ah, morreu agorinha, agorinha. Não é ele? É, né?
Sensacional. É isso. E particularmente, e talvez possa parecer, quando eu estou trazendo essas questões, que eu sei a resposta disso que eu estou trazendo, né? Deve dar uma falsa sensação, falar, o Fábio está sendo retórico, ele está falando isso, mas ele tem uma resposta para isso que ele está tendo. Não, eu não tenho resposta nenhuma. E eu acho que, sinceramente, ninguém tem. Eu, eu acho que ninguém tem. Eu acho que o Freud, ele tá vindo e já anunciou o Benjamin aqui, né? Falou, ó, o Freud vai vir para uns lugares aqui que... Porque isso que o Freud tá trazendo aqui não tá respondido. Não tá respondido. E eu não acho que isso é um motivo para não ter religião. Muito pelo contrário. Eu só acho que, na minha opinião, e quem sou eu no fim do pão, religião boa é aquela que abraça paradoxos. Então, agora, porque paradoxo não abraçado significa retorno do recalcado. A impressão que o Freud está falando toda hora, olha, você pode fazer, mas eu vou lhe avisar de algumas coisas. Você tem que ter um senso crítico, não pode escapar disso. Raciocina, pensa, aí vai. É engraçado como o Freud ele corteja, ele não tá puxando o tapete, mas ele tá talvez o Freud pense em capoeira, né? É aquele cara que olha pro chão e te dá um chute na cabeça, né? Pra você ficar esperto, que dá aquela puxadinha de pé, só pra você falar, ó, fica ligado, viu? Que eu tô aqui na roda, e na roda de bamba só entra quem sabe brincar, né? E ele tá todo tempo num jogo, né? E que. Bom, eu acho que é bom de parar por aqui, e daí a gente continua nesse assim na próxima semana, né? Porque já deu o nosso horário. Deixa eu ver aqui. A gente tá na 251 no texto, no texto físico. E no texto do PDF. E no físico, assim é criado um acervo de concepções também. Olha, escolhemos uma cópia aqui boa, né? Então a gente parou aqui na próxima semana, né? Vou botar 13/6 aqui. Na próxima semana a gente continua daqui. E vou parar aqui o compartilhamento. Paramos na página 251, certo? Queridos, queridas. Dia de Santo Antônio, sexta-feira 13. A gente provocou os deuses, a gente foi pro MMA, a gente não teve promoção, não teve promocinha, a gente foi amigo que amigo não separa briga, chega dando voadora na barriga. Então, os deuses que nos procurem, eu lamento na sexta-feira 13 fazer isso com vocês. Mas olha, gente, se o Jason aparecer, corre. Reza. Tá certo? Valeu, Fábio. Valeu, gente. Muito obrigado pela Obrigado, companhia, pela paciência. Tamo obrigado, junto. Lívia. É nóis. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu.